Deixa eu baixar o volume aqui então. Tá aí o osciloscópio musical que eu construí, né? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as etapas do projeto, da construção de todos os circuitos, os testes, os problemas que eu tive, né? Basicamente eu construí esse osciloscópio do zero, né? E vou mostrar aí, vai ficar um vídeo longo, né? Eu já gravei tudo, né? Agora já tá pronto, mas eu fui gravando por etapas, assim, meio sem pretensão nenhuma. Como o resultado ficou bom, vou mostrar aqui, né? Mostrar para todo mundo que quiser ver aí, quiser fazer um também. Acho que tem bastante informação aí, né? Então ele recebe a música por áudio, né? Pelo áudio Bluetooth aqui, essa plaquinha branca, né? E daí tem todo o resto do circuito que depois eu vou falar sobre ele, que faz aí a polarização e amplificação dos sinais pro tubo de raios catódicos. É um tubo antigo, né? E eu acho que o efeito visual fica muito bonito, né? Que é para o que serve mesmo, né? Vou colocar aqui uma outra música. Essa aqui eu coloquei porque é livre de direitos autorais, né? Senão levava strike aí do YouTube. Mas vou colocar uma música aqui que faz efeitos visuais, tá? Que eu acho muito bonito até esses efeitos visuais, né? Apesar de que a música não é tudo aquilo, né? Bom, então vamos lá, né? Vou baixar o volume aqui, desligar a chavezinha e vamos lá. Bom, então para falar um pouco sobre o projeto, né? Vou começar falando aí sobre a motivação para fazer esse projeto, né? Até mais ou menos o ano passado eu sabia muito pouco sobre válvulas termoiônicas, né? E tinha um interesse grande, né? Mas nunca cheguei a estudar, não tinha muita noção de como que elas funcionavam, características e etc. Então quando eu comecei a estudar isso, né? A primeira coisa que eu me encantei foi por tubos de raios catódicos, né? E daí comecei ali a estudar os tubos, principalmente das TVs, né? Até fiz outros projetos utilizando os tubos de TVs. E daí eu encontrei aí no OLX, né, um anúncio de um tubo de 3 polegadas, antigo, né? Vendido como 3BP1, né? O modelo dele 3BP1, que é um tubo bem comum. Peguei meio que num impulso, comprei ele e pensei, depois eu vejo o que eu vou fazer com esse tubo, né? Mas vai ser um ponto de partida aí para começar a brincar, né? Fazer algum projetinho, né? E daí fiquei matutando na cabeça o que eu poderia fazer, né? Então, a primeira ideia que eu tive, depois de até já ter conhecido algumas coisas, né? Foi esses relógios, né? Então, existem na internet vários projetos, pessoal que faz até para vender, né? Usam esses tubos de CRT antigos para fazer relógios, né? Então, vários tipos aí, né? Só para mostrar um site aqui, né? Que os caras têm. Achei bem interessante, mas depois fiquei pensando, pá, mas um relógio, tu vai deixar ele ligado o tempo todo, o tubo, né? Por mais que é uma coisa antiga, né? Então eu não queria deixar ele o tempo todo ligado, gastando energia ali e tal. Pensei, vou fazer uma outra coisa, talvez, né? Daí fui um pouco mais atrás, né?
E, claro, esse tubo ele é fabricado, né, para ser feito osciloscópios com ele na época, né? Então, a primeira coisa que eu encontrei, assim, fora desse ramo foi essa parte de música, osciloscópios musicais, né? Então, tem uma galera aí, né, que pega osciloscópios antigos, analógicos, e coloca, né, ele trabalhando no XY, né, com o áudio na esquerda para X, na direita para Y, coloca o áudio e dessa forma você consegue visualizar a música, né? Isso serve para qualquer música, mas daí começaram a fazer, né? Alguns compositores e pessoas aí começaram a fazer músicas para serem tocadas nesses osciloscópios, né? Então, só para dar um exemplo aqui, né? Esse Jerobin Fenderson, né? É um cara que faz algumas músicas e aqui tem um outro vídeo de uma outra pessoa aqui que colocou num osciloscópio só para você ter uma noção, né? Vamos ver aqui ele. Vou mostrar mais para frente. Bom, é mais ou menos essa era a ideia do projeto, né? A ideia original do projeto, tá? Então, eu decidi que eu queria fazer isso, né? Porque fazer um osciloscópio é um desafio maior, né? Do que simplesmente fazer ali algum relógio, né? Que, claro, se fosse fazer aquele relógio, eu ia ter que fazer praticamente todo o osciloscópio também, né? Mas ia ter ainda a parte do microcontrolador para programar e tal, né? Aqui não, aqui eu ia fazer só a parte analógica da coisa. E fazendo ele em XY, eu ia me esquivar, né, de ter que fazer o circuito de varredura, né? Então, porque o circuito de varredura, que vai fazer a varredura na horizontal, né? Geralmente é feito com um temporizador, um timer ali, pode ser feito até com um 555, né? Para fazer uma dente de serra, para fazer o feixe de elétrons ficar correndo na tela de horizontal, na horizontal, né? E depois você pode colocar ali um circuito sincronizador, né? Para sincronizar, para fazer o trigger, né? Do osciloscópio. Mas eu não queria também entrar tanto nessa parte mais complexa da coisa, né? Então, comprei ali o tubinho, né? E comecei a estudar sobre ele, né? Primeira coisa que eu descobri é que, na verdade, apesar de ele estar sendo anunciado como 3BP1, né? Aqui, inclusive, é um senhor chamado Samuel Rocha, né? Um engenheiro, né? Que me vendeu esse tubo no perfil dele. Tinha muitas válvulas para vender, né? Até se alguém tiver interesse, né? O cara escreveu livros e tudo. E daí eu comprei ele, deixei ele parado ali por mais de ano, ficou parado esse tubo, e decidi começar a estudar mais a fundo ele. Primeira coisa que eu descobri é que ele, na verdade, não é o 3BP1, é o DG732. Isso eu descobri buscando, né? Fuçando na internet, eu encontrei o datasheet, né? Datasheet do DG732. Ele é fabricado pela Philips na Holanda, né? 1957. Até também encontrei esse catálogo, né, de época dele, né? Bem interessante esse catálogo com várias características. É tipo um datasheet também, né? Tem aqui a data, né? Impresso na Holanda e a data dele em 1956, esse catálogo, né? Então, eu descobri que era ele por todas as características, né? As dimensões batem, a pinagem bate, aqui o canhão de elétrons também bate, né? Então é esse tubo aqui, né? Cheguei a essa conclusão. Então comecei a fazer aí a análise, né? Do que eu poderia fazer. Então é o que eu vou mostrar agora para vocês aqui, né? Como que funciona esse tubo. E para começar, eu vou fazer uma mini aula, né? Mini aula aí de no máximo 10 minutos, explicando como funciona um tubo de raios catódicos, tá? Quando você olha para um tubinho desses, um tubo de raios catódicos, um CRT, você logo vê, através do vidro, uma estrutura metálica, né, que parece bem complexa, mas que quando a gente estuda a gente vê que não é tão complexa assim, que é essa estrutura de metálica que a gente chama de canhão de elétrons, né? É onde os elétrons vão ser disparados para a tela, tá? Eu vou mostrar agora para vocês aqui como funciona mais ou menos esse canhão de elétrons, né, para ter uma noção básica. Então eu vou desenhar aqui a primeira parte dessa estrutura é como se fosse um copo, tá? Vou desenhar assim, ó. Um copinho aberto, tá? Copinho de ponta cabeça aqui, tá? Então, isso aqui é uma chapa metálica que a gente vai chamar de cátodo. Eu até vou pegar e vou puxar um fiozinho como se fosse conectado nele, tá? Então, esse aqui é o cátodo.
Esse vai ser o emissor de elétrons, vai ser por onde os elétrons vão ser emitidos. A gente tem que lembrar que esse tubo ele é preenchido com vácuo, quer dizer, ele não tem nada dentro dele, nem ar, né? Então, os elétrons que vão sair do cátodo, eles vão ficar nesse momento aqui soltos, né? E não tem para onde ir e também não vão bater com nenhuma outra molécula porque não tem ar, tá? Só que para o fenômeno do termoiônico funcionar, né? Esse efeito termoiônico funcionar, esse metal, que é o cátodo, ele tem que estar aquecido. Então, o que você vai fazer, você vai colocar também nessa estrutura, vou colocar aqui 2 eletrodos, né? Tentar desenhar eles. E na ponta desses eletrodos você coloca um filamento. Vamos desenhar aqui um filamento de tungstênio, que nem um filamento de lâmpada, tá? Então, esse filamento ele vai estar dentro desse copinho, que é o cátodo. É bem pequeno isso, né? E ele vai estar sendo aquecido numa temperatura bem alta, tá? Esse filamento aqui ele fica incandescente, né? Meio laranja, na cor laranja. Então você coloca aqui uma tensão de 6,3 volts, tá? Que pode ser em corrente contínua ou corrente alternada, e a função do filamento é simplesmente aquecer o cátodo para que o cátodo fique quente o suficiente para que possa ser emitido elétrons, né? Os elétrons se descolam então do cátodo pelo efeito termoiônico, tá? Esses elétrons, se fosse nesse caso até esse momento aqui, eles não têm para onde ir, eles não estão submetidos a nenhum campo elétrico, então eles não se deslocam, né? Só que se você colocar um outro, aqui vamos chamar de, de grade, né? Ou um anodo, tá? Vamos desenhar assim, como se fosse um cilindro perfurado, né? Ele tem como se fosse um tubo, né? Você coloca esse anodo aqui a gente vai chamar de grade 2, tá? G2. E se você colocar nesse G2, tá? Uma tensão positiva, vamos colocar aqui mais 500 volts, que é a tensão de anodo desse tubo em específico, né? Lembrando aqui que esse tubo, tá? Ele é um tubo que ele é considerado um tubo de baixa tensão, né? Ele diz até no datasheet dele que ele começa a operar com 400 volts. A tensão nominal dele, vamos achar aqui as características nominais dele, é de 500, né? 500 volts. Aqui, ó, 500 volts é a tensão VG2 e G4 também, tá? A tensão de polarização básica dele, que é muito baixa para um tubo de raios catódicos, tá? A maioria dos tubos de raios catódicos, inclusive de osciloscópios com telas pequenas, começa ali em torno de 1000 volts de tensão. Esse aqui suporta de 400 até 800 volts de tensão de polarização, tá? Então é muito baixa. E tubos grandes, tubos de CRT de TVs, por exemplo, às vezes passa de 30 mil volts, né? A tensão de aceleração. Então esse G2, ele é, na verdade, o anodo de pré-aceleração. Então os elétrons que estão sendo emitidos pelo cátodo, porque ele está aquecido pelo efeito termiônico, eles vão ser atraídos pela tensão positiva. A diferença de potencial vai formar um campo elétrico, e esse campo elétrico vai fazer com que os elétrons sejam atraídos para o terminal positivo, né? Os elétrons têm carga negativa, vão ser atraídos em direção ao G2. Só que daí o que acontece é que esses elétrons eles vão passar por dentro do G2, né? Eles vão ser atraídos e vão passar por dentro aqui do G2. O G2 ele é furado, ele é um cilindro. Então eles vão, digamos assim, passar por dentro do G2 e vão seguir em linha reta para frente. Esses elétrons, quando eles estão acelerados, ele possui uma massa, né? E esses elétrons, eles ganham muita velocidade quando eles são acelerados pela tensão de anodo, né? Na verdade, a tensão de aceleração, ela vai estar relacionada à energia que o elétron carrega. É uma energia cinética, né? Como isso aqui é vácuo, depois que ele passa de G2, não existe mais um campo elétrico forte entre o anodo e o cátodo. Então, esse elétron, ele tende a passar aqui e seguir reto por inércia, até que, eventualmente, ele vai bater na tela, né? A tela, como eles são elétrons, eles são invisíveis para nós. Mas a tela ela vai ser revestida por um material, que é o fósforo, geralmente, né? E esse fósforo, ele tem a característica de quando o elétron bate nele, né? Essa energia que o elétron carrega, ela emite um fóton, ou fótons de luz, né? Luz visível. Então a gente vai enxergar uma imagem na tela, que vai ser os elétrons, quando eles batem na tela, eles geram fótons de luz visível, né?
Nesses tubos aqui, que são tubos de baixa tensão e baixo tamanho, não tem nenhum risco de gerar raio-x, né? Já tubos grandes, tubos de TVs maiores, pode, se você polarizar errado a tensão aqui, pode até gerar comprimentos de onda diferentes, que pode até emitir raio-x, né? Mas não é o caso aqui, não tem perigo nenhum nesse exemplo desses tubos de osciloscópio, né? Ainda mais com a tensão tão baixa, tá? Então a aceleração aqui vai ser baixa, e é uma característica desse tubo. Depois que você acelerou os elétrons, esses elétrons eles vão estar sendo acelerados, mas de forma dispersa. Eles vão ser acelerados em praticamente toda a tela aqui, né? Então, isso você não quer, você quer focalizar ele. Por isso, você coloca um outro eletrodo, vamos colocar aqui na cor azul, vou desenhar aqui, que também tem esse formato cilíndrico, parecido com o G2, na verdade, que a gente vai chamar de G3. E esse eletrodo é o eletrodo que a gente chama de foco, né? É um tipo de anodo de foco. E essa tensão, ela vai ir mais ou menos de 0 até, vamos botar, de 0 a mais ou menos aqui 120 volts, que é o caso desse tubo, tá? Aqui no caso ele é de 0 a mais 120 volts, que é uma tensão menor do que a tensão de pré-aceleração. Então isso aqui, esse G3 ele vai formar uma espécie de lente. Então os elétrons eles vão ser atraídos e repelidos conforme o potencial elétrico que vai existir nesse caminho, vai formar um campo elétrico aqui em formato de rosquinha ao redor desse cilindro, e os elétrons eles vão acabar focalizando, vão acabar fechando aqui, né? Então, essa tensão você vai ajustar através de um potenciômetro de 0 até 120 volts, e conforme você ajusta ela, você está ajustando o foco do raio, né? Que vai ser um raio de elétrons agora, né? E depois que você passa de G3, tem mais um desses eletrodos, também em formato cilíndrico, que é o G4, que é o eletrodo, então, de aceleração final, um anodo de aceleração final. Então, esse G4, internamente, nesse tubo aqui, que é o anodo de aceleração final, tem a mesma tensão do anodo de pré-aceleração, que é o G2. Então, esse elétron ele acelera ainda um pouco mais, né? Então, basicamente, o que a gente vai ter vai ser um feixe de elétrons. Então, imagine que os elétrons estão saindo daqui e estão passando, sendo atraídos aqui em relação para o G2, são focalizados aqui por G3 para fazer só um raio, e então eles vão passar por dentro de G4, e no momento que eles passam de G4 já não tem mais campo elétrico, então eles acabam indo em direção à tela. Quando eles batem lá na tela, eles formam um ponto de luz por causa do fósforo. Tá? Então até aqui está bem claro como funciona, né? Só que você vai também querer ter controle sobre o brilho, a intensidade desse ponto aqui na tela. E para fazer isso, você coloca um outro eletrodo, né? Que é o G1. Vamos tentar desenhar aqui. Vou tentar desenhar aqui mais ou menos uma forma que talvez fique mais fácil de explicar, tá? Não é bem assim, mas é também como se fosse um cilindro dentro do cátodo, que ele meio que envolve o cátodo e tem um furo aqui, né? Ele tem um furo para os elétrons passar. Esse aqui, ó, é o G1, que é a grade, né? Numa válvula termiônica, sempre tu tem pelo menos uma grade, né? Então essa grade aqui, ela vai ter a função de controlar o fluxo de elétrons que passam do cátodo para o G2, tá? Essa tensão de grade depende muito do tubo. Nesse exemplo aqui, desse tubo, DG732, essa tensão vai de 0 até menos 80 volts, tá? Mais ou menos isso. De 0 a menos 80. Então, quando você aplica 0 no G1, praticamente não vai ter diferença de potencial nenhuma entre o cátodo e o G1. Então não vai existir nem atração nem repulsão. Mas como o G2 está com uma tensão de 500 volts, então os elétrons vão passar de forma fácil aqui por esse buraco do G1. Quando você começa a colocar uma tensão negativa maior que zero aqui, né? Por exemplo, você coloca lá menos 30, menos 40 volts, já começa a gerar um campo eletrostático por G1 que vai repelir os elétrons que estão sendo expelidos pelo cátodo. E se essa tensão de repulsão for grande o suficiente, ela consegue inibir a passagem de elétrons do cátodo em direção ao G2. Então, na verdade, você fez com que o brilho da tela ficasse zero,
né? Mas à medida que você baixa essa tensão, você permite que passem mais elétrons. Então, na prática, o que você está fazendo com a grade é controlando o fluxo de elétrons que vão ir até o tubo e dessa forma controlando o brilho. Então, para finalizar aqui a explicação, né? O que nós temos? Nós temos um filamento que tem uma tensão fixa aqui, em corrente contínua ou alternada de 6,3 volts, que aquece o catodo. O catodo vai emitir elétrons, esses elétrons não tem para onde ir, a não ser passar por esse buraquinho do G1 em direção ao G2, né? Eles vão ser atraídos por G2. Se a tensão de G1 for negativa, grande o suficiente, ela consegue inibir a passagem, então você controla a tensão de grade para controlar o brilho, tá? E você controla a tensão de G3 para controlar o foco, né? E depois os elétrons passam em linha reta e batem na tela, tá? Então é isso aí como funciona basicamente a parte do canhão de elétrons que acelera os elétrons. Agora sobre a deflexão, como é que a gente faz para esse conjunto desse raio de elétrons aqui se mover na tela, né? A gente pode fazer isso basicamente de duas formas, através de um campo elétrico, né? Então, quando submetido a um campo elétrico, esse elétron vai ser atraído para um lado ou para o outro e você vai conseguir controlar esse feixe de elétrons, ou através de um campo magnético, né? Se você colocar um ímã aqui perto, você vai estar fazendo esse feixe de elétrons se mover também, né? Nos tubos de TV, você costuma utilizar bobinas, tá? Para gerar um campo magnético e controlar através da corrente dessa bobina a posição do feixe de elétrons na tela. Então, tu tem dois conjuntos de bobinas. Um conjunto que vai controlar o vertical e outro conjunto de bobinas no horizontal, né? Isso nos televisores, né? Os televisores modernos, não os primeiros. Mas outra forma de fazer é através de campo elétrico, tá? Eu vou desenhar mais ou menos como é que seria a deflexão por campo elétrico. Imagine que você tem então aqui, ó, vou desenhar como se fossem duas chapinhas metálicas, tá? Assim, uma de um lado e a outra do outro lado, tá? Então, se você aplicar uma tensão, uma diferença de potencial entre essa placa e essa placa, você vai estar gerando um campo elétrico aqui, né? Nesse local. Então, se esse campo elétrico ele tiver, dependendo da intensidade e da polaridade desse campo elétrico, esse feixe de elétrons agora vai ser atraído para um lado ou para o outro da tela. Então, você consegue fazer ele se deflexionar e bater em outro ponto da tela. Esse aqui seria então o conjunto de placas horizontal, digamos assim. Se eu colocar um outro conjunto de placas, agora imagine que eu vou colocar uma placa aqui na frente, tá? Assim. Estou desenhando meio pequenininho. E mais uma placa lá atrás. Vamos tentar desenhar assim, como se fosse dessa forma, tá? E daí eu também aplique uma diferença de potencial nesse conjunto de placas, eu vou conseguir fazer o feixe de elétrons se mover para frente e para trás aqui, né? Então eu posso fazer ele se mover mais aqui ou mais aqui para frente, né? Então esse aqui seria o vertical, digamos assim, desse tubo, né? Então eu tenho um conjunto de placas horizontal e um conjunto de placa vertical. E fazendo a polarização desse conjunto de placas vertical e horizontal, eu consigo controlar qualquer ponto na tela, né? Por que nos osciloscópios nós utilizamos, geralmente são utilizados deflexão eletrostática em vez de magnética? É porque num televisor, a varredura da tela fica ali na frequência em torno de 15 kHz, que é a frequência de horizontal, né? Que apesar de ser uma frequência não tão baixa, é considerada baixa para a movimentação aqui desse feixe de elétrons, né? Então você tem um controle bom. Só que de forma magnética, como você está controlando a corrente, tem uma indutância grande para parasitas, capacitivos e tal, fica muito difícil tu controlar esse feixe numa velocidade muito maior do que essa frequência em torno de 15 kHz, né? Então, nos osciloscópios não se usa a deflexão magnética, e sim deflexão elétrica, de campo elétrico, eletrostático, né? Então, por isso que tu consegue nos osciloscópios fazer varreduras aí na faixa dos megahertz, né? Tu tem osciloscópios analógicos que vão até 50, 100 MHz tranquilo, né? Esses mais comuns vão ser aí em torno de 20, 30 MHz, né? Que vai ser a deflexão que eles conseguem. Mas isso é muito mais rápido, é 1000 vezes mais rápido do que a velocidade de uma deflexão magnética de um televisor. Então, por isso que nos televisores se usa magnética e nos osciloscópios se usa eletrostática, tá? Porque polarizar um tubo eletrostaticamente é um pouco mais difícil
do que o magnético, tá? Então, voltando aqui para o datasheet desse tubo, a gente vai ver aqui em algum lugar, aqui, ó, que a tensão que tu aplica na deflexão vai ser proporcional o quanto ele vai deflexionar para um lado ou para o outro. Então a gente vê aqui que no eixo Y ele deflexiona de 0,35 a 0,43 milímetros por volt na tela. E no eixo X um pouco menos, de 0,24 a 0,30 milímetros por volt. Isso acontece por causa da posição em que as placas estão. Essa placa, eu agora não sei se essa aqui é a vertical, a horizontal é a D2, né? E a vertical é a D1. Então a D1 vem antes. Então ele acaba tendo, com menos tensão, tu consegue deflexionar mais na D1, né? Então o eixo X aqui, ele acaba se tornando mais difícil de deflexionar do que o eixo Y. Por isso que tu tem que cuidar dessas tensões aqui. Então, como esse tubo aqui, ele tem, olhando aqui até no catálogo, né, um diâmetro de tela de 71 milímetros, ou 70 milímetros aqui, vamos arredondar, né, 70 milímetros, você vai querer excursionar toda a faixa, né, agora, tá, é aqui, ó. Você vai querer excursionar em toda a faixa, então imagine que você quer tirar do centro para o canto, você vai ter que excursionar 35 milímetros, né? Então, vamos pegar a calculadora aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, até já estava calculado aqui, ó. Imagine que você quer excursionar 35 milímetros, né? E você vai pegar o pior caso aqui, que ele excursione 0,24 milímetros para cada volt. Então, 0,24. Se você dividir 35 por 0,24, vai dar 145,8 volts de tensão necessária para conseguir tirar o feixe de elétrons do centro da tela para o canto no eixo X, né? Imagine que o circuito de deflexão, 145 volts, tá? Vamos lembrar desse número. Imagine que o circuito de deflexão seja algo assim, ó, tá? Eu vou desenhar aqui do lado. Então eu tenho uma fonte, vamos colocar aqui, uma fonte de tensão, tá? E daí eu vou colocar aqui, ó, um circuito que vai ser um divisor resistivo, tá? Divisor resistivo, aqui, volta aqui, tá? E do outro lado, um outro divisor resistivo, tá? Então esse aqui é o meu circuito de deflexão. Imagine que eu vou colocar agora um conjunto desses de placa conectado, deixa eu mudar de cor aqui só para não confundir. Eu vou conectar nessa placa aqui, esse ponto, tá? E nessa placa aqui, ó, o outro ponto, tá? E aqui eu vou fazer essa resistência ser variável, né? Por meio de potenciômetros aqui eu estou desenhando. Imagine que eu posso estar variando por potenciômetros. Na prática, isso aqui vão ser transistores, né? Transistores NPN. Isso aqui vai ser um amplificador, classe A, né? Diferencial, onde você consegue, através da polarização desses dois transistores, controlar, então, a tensão de saída nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então, para que eu consiga deflexionar o feixe de elétrons do centro até o canto aqui, ou nesse eixo aqui, daqui até aqui, tu vai precisar de mais 145 e menos 145 volts, né? Então, se tu pegar 145 mais 145, isso vai te dar 290 volts. Então, quer dizer que tu precisa de ter, no mínimo aqui, 290 volts, e nós vamos utilizar 300 volts, né? Para conseguir gerar uma diferença de potencial entre os dois pontos de mais 300 e menos 300 volts. Imagine que esse ponto central aqui, tu vai deixar ele mais ou menos no meio do caminho, né? Digamos assim, vou aterrar esse ponto aqui, só para fins de consideração. Então, se tu for ver, se tu colocar esse ponto aqui em mais 150, esse ponto aqui em menos 150 em relação a esse ponto aqui, tá? Então, basicamente, você vai estar variando no máximo 150 para cá e 150 para lá. Isso significa que no pior caso, utilizando uma tensão de polarização de 300 volts, no pior caso tu consegue fazer a deflexão total aqui da tela, mesmo no pior caso. Por isso que nós vamos utilizar aqui nesse exemplo uma tensão de polarização de 300 volts por circuito de deflexão, que depois a gente vai montar. Tá? Então imagina aqui que
Mais ou menos isso vai ser a deflexão, tá? E a deflexão magnética aqui eu não vou explicar para vocês porque não é o foco desse vídeo, beleza? Então, consegui polarizar a minha válvula aqui, né? Só para mostrar. Estou medindo aqui no multímetro a tensão de anodo, né? Entre o catodo e o anodo, dá 480, mas ela está variando bastante. A tensão está sendo gerada por essas duas fontezinhas chaveadas ali, né? E esse é o problema, na verdade, porque dá ripple, né? Dá ondulação de tensão. E esse ripple, mesmo usando esses capacitores gigantes ali, dá um pequeno ripple. E esse ripple se transfere depois na imagem, né? Então eu tenho aqui o tubo, né? Tá aqui ele. Tá dando um ponto na tela. Já fiz o ajuste aqui de foco, né? Pra tentar chegar melhor um pouquinho esse foco, ó. Vamos ver. Variar o foco aqui, ó. Aqui eu tiro o foco, consigo focalizar um pouquinho melhor. Talvez se eu tivesse deixado... E aqui é o brilho, né? Eu posso baixar o brilho. Até se eu baixar o brilho eu consigo... Parece que deixar o ponto menor. Mas daí perde um pouco a intenção, né? A ideia. Vamos ver. Deixar o brilho mais forte aqui e tentar melhorar o foco. Quando eu aumento o brilho eu perco um pouco de foco. Tá aqui, ó. Então tá aqui o ponto. Aqui a tensão de catodo eu tinha ajustado para ficar em torno de 490. E ela tá, né? Perto de 490. O nominal do tubo é 500, né? Eu deixei um pouquinho abaixo. Ela é de 400 a 500 o nominal, né? Então eu deixei um pouquinho abaixo do nominal. Deixa eu desligar aqui só para poder enxergar. Que bonito que fica, né? Não consegui baixar. E eu tenho aqui um ímã, né? Aqui é um ímã. Esse ímã gigante, né? Tá interessante, ó. Opa. O que aconteceu? Desligou. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vou descobrir o que tinha acontecido. Quando eu deflexionei o raio com o ímã, né? O que aconteceu? O raio bateu na placa de deflexão e como ela tá desconectada aqui, né? Qualquer tensãozinha de... Ó, tu viu? Eu já carreguei agora, vou ter que desligar de novo. Viu? Qualquer tensãozinha que tu coloca na placa deflectora já é suficiente para o raio se extinguir, né? Então eu tenho que descarregar essa capacitância das placas deflectoras, né? O certo aqui vai ser aterrar elas durante os testes, né? Depois eu vou fazer o circuito de deflexão, mas a carga necessária para carregar essa capacitância é muito baixa, né? Beleza? Bom, então tá aqui o circuito que eu pretendo montar, né? Temos aqui então a entrada de uma fonte de 12 a 24 volts, que vai alimentar dois conversores boost não isolados, né? Que são esses dois carinhas aqui, tá? E a tensão deles, eles não são isolados, então o GND deles é o mesmo, né? Da entrada, por isso... Quando eu vou conectar eles, tem que tomar cuidado, né? Aqui a ideia é colocá-los de tal forma que um deles gera mais ou menos 310 volts e o outro gera mais ou menos 200 com os grounds, né? Os terra deles interconectados, né? Eles já estão interconectados aqui pela fonte na entrada, né? Então eles vão estar colocados em série de tal forma que eu vou ter um ponto central, um barramento aqui de 400, né, 200 mais 200 e aqui um barramento de 600, tá? Então eu vou ter esses capacitores uma tensão que aqui vai ter 100, né? Aqui 200, 200 e 100, tá? E isso vai ser usado aqui para acionar o circuito de polarização da válvula, né, do tubo de CRT. Então eu vou ter uma tensão aqui que vai ser minha referência, o catodo, né? E do catodo até o anodo eu posso extrair até 500 volts, né? De 400 a 500 volts. A tensão de foco eu também vou conseguir ajustar aí de 0 a 120 volts, mais ou menos. E a tensão do G1, que é o brilho, né? A primeira grade, que tem que ser negativa, ela vai poder ser ajustada aí de menos 0 até menos 80 volts, tá? Para poder ajustar o brilho. Então aqui vou fazer o circuito para acionar o tubo. Qual que é o problema? Então montei aqui, né, mais ou menos aquele circuito, tá? Esses capacitores grandões aqui, eu fiz um teste, depois eu vou falar sobre eles, mas por enquanto ele está sem, né? Tá só usando os capacitores da própria fonte,
né? Então aqui os divisor resistivo com os potenciômetros. Esses potenciômetros aqui também não importa. É ali aquilo ali que importa, tá? E o que está acontecendo é o seguinte, eu estou medindo a tensão entre esses dois pontos aqui, né? Até agora acabei não colocando no multímetro, deixei o multímetro estava ligado até agora, eu desliguei ele, tá? Mas eu estou medindo no osciloscópio, dá em torno de 600 volts. Só que aqui, ó, eu estou com 100 milivolts por divisão, milissegundos, quer dizer, 100 milissegundos por divisão, e dá mais ou menos umas 3 divisões ali, um pouquinho mais de 3 divisões, e tá um ripple gigantesco. Se pensar que aqui tá uma ponteira de 1/100, aqui tem 200 volts por divisão, eu tô com 600 volts aqui, né? Mas o ripple tá dando 0.2 aqui, então o ripple aqui tá mais de 30 volts de ripple, né? Uns 40, 50 volts de ripple aqui, olhando grosso modo, né? Isso é muito ruim, né? Então deixa eu rodar de novo aqui, tá? Então, esse ripple é muito ruim. Eu tô alimentando as fontes com 24, tá? Mas olha o que acontece quando eu mudo aqui a tensão, ó. Eu vou baixar para mostrar. Ó, tô baixando a tensão. Então aqui baixei para 20. Quando eu chego perto dos, sei lá, 17, o ripple parece que some, ó. E parece que a fonte consegue regular, né? Aquela fontezinha lá. Com essa carga ela consegue regular. E daí, quando eu baixo de volta, porque minha ideia era talvez usar 12 volts, né? Que ela funciona supostamente com 12 também. Então, trabalhando aqui com 12 volts, o ripple volta, né? Agora não voltou, mas é muito esquisito, porque agora há pouco tava um ripple gigantesco nos 12 volts. Deixa eu desligar e vou fazer partir de novo. Se bem que tá aqui, ó, desliguei, né? Vou partir de novo para ver se o ripple volta. Antes eu tava com 12 volts, ó. Agora parece que alguma coisa acontece, mas ele não consegue regular direito essa tensão, né? Antes eu tava com um ripple bem grande aqui, agora o ripple sumiu, né? Alimentando com 12, né? Agora eu vou aumentar de novo a tensão. Deixa eu ficar olhando, observando o que acontece com o ripple. Ó, tô com 15 volts, 16, 18, sumiu, 19, 21, 22, 23, 24 volts. E o ripple volta, né? Então, os primeiros testes que eu fiz estavam com 24, tava muito ruim, né? Daí agora eu vou voltar para 12 só para ver se some mesmo, né? Mas se sumir, é uma boa, né? Seria muito bom. Aqui com 12 volts, o ripple praticamente foi eliminado, né? Então é esse o ponto que eu queria trabalhar. Eu até vou tentar medir esse ripple um pouquinho melhor agora, tá? Eu vou pegar aqui no osciloscópio, vou colocar o acoplamento AC e vamos olhar mais de perto esse ripple, que ainda existe ripple, né? Esse meu osciloscópio não está bem calibrado. Tá, é um ripple de alta frequência, né? Causado pelo chaveamento da fonte chaveada. E aqui está mais ou menos 500 milivolts de pico a pico, né? Por divisão. Isso dá mais ou menos aí uns 1 milivolt, 1 volt, né? De pico a pico. Esse é o ripple, que eu considero bem baixo, né? Claro, a minha carga ela é bem pequena aqui. Eu tô só com o divisor resistivo, ainda não coloquei o tubo. Mas o tubo também não puxa uma corrente tão alta. Tem que pensar que esse tubo, aqui a corrente de anodo dele máxima vai ser 2.1 mA, de acordo com o datasheet. Então, é uma corrente bem baixinha, né? Então não vai fazer tanta diferença nesse efeito nesse ripple. Mas, só para mostrar aqui, o que me deixa impressionado é essa oscilação de ripple aí que... Ó, quando eu mudo a tensão, ó, mudei para 15 volts, agora já ficou gigantesco, né? Olha, olha só, agora que eu mudei para 15 volts aqui, a ondulação já foi lá para cima. Eu tô até diminuindo aqui, ó, tô com 100 milivolts vezes 100 dá 10 volts por divisão. O meu ripple foi para 10, 12, 15 volts mais ou menos de pico a pico, né? Isso que eu tava aqui com 12 tinha sumido, né? Vamos voltar para 12. Olha lá. 11.79, o ripple some. Então é realmente essa fonte um pouco ruim de confiar, né? A minha abordagem anterior estava sendo para eliminar a chance de ter um ripple tão alto, né? E algum tipo de ressonância, colocar
capacitores, né? Até montei esse banco capacitivo gigante aqui, né? Para testes. E melhorou muito, né? Usando esse banco capacitivo, inclusive usando alimentação de 12 volts. Talvez eu não precise tudo isso, né? Mas eu tô num ponto que talvez eu use. Talvez eu use esse banco capacitivo grande para resolver esse problema. Então, eu estava com a suspeita de que talvez fosse a carga que tivesse muito baixa, né? Então eu calculei dois resistores para colocar como carga. Coloquei aqui dois resistores de 100 kΩ. Isso vai dar uma potência ali de mais ou menos 1 watt de carga ativa, né? Nesses resistores. E acredito em cada um deles, né? Então 2 watts de potência é uma carga aí que já deixa o circuito com alguma carga, porque a carga original estava muito baixa, mas não resolveu nada, né? Então o circuito de controle dessa fontezinha, ele não consegue, provavelmente ele está entrando em algum tipo de modo de proteção, modo burst, né? Porque com certeza esse ripple aqui é um ripple de baixa frequência e ela está chaveando em alta frequência. Então o controle, quando ele não estava entrando nesse modo burst, fica lisinho, né? Mas aqui, ó, só para mostrar, ó, se eu entro nos 24 volts, alimento com 24 volts, olha, o ripple fica gigantesco, né? E daí aqui tá, cara, tá 2 volts, é 100 volts de ripple quase, é gigantesco o ripple com carga, pior ainda mais, né? Daí à medida que eu vou baixando a tensão, ó, se eu baixar aqui para 20 volts, o ripple já diminui, né? Aqui com 18 volts ele fica praticamente zerado, né? Fica só o ripple de alta frequência. E daí quando eu baixo para 15 por algum motivo, aqui perto dos 15 volta a ter uma ondulação gigante. E quando eu baixo para 12, né? Volta a ficar bom, né? Perto dos 12 aqui, né? Ainda ele tem uma oscilaçãozinha. Então, o problema é quando ele entra nesse modo burst, que o controle deles meio que se perde, né? O controlador em malha fechada da fonte chaveada não funciona, e daí eu tenho um ripple muito grande que vai ser inaceitável no meu circuito. Então, talvez uma das soluções, a solução que eu estou pensando agora, vai ser realmente usar um banco capacitivo bem grande para, na força bruta, né? Melhorar esse problema. Então, após eu resolver o problema da ondulação de tensão, né, para polarização, isso foi feito usando esses capacitores gigantes que estão aqui, né? Aqui tá ligado, por isso que eu não estou chegando muito perto, tá? Tá meio que uma gambiarra essa montagem. Esses capacitores gigantes então carregam e regulam o ripple. Aqui eu tenho 3 fontezinhas chaveadas, tá? Elas elevam a tensão aí para 200, 300 volts cada uma, para obter lá os 600 volts mais ou menos que eu preciso no total. E essa última fonte, a bem de cima, tá gerando 300 volts para deflexão, tá? Então essa aqui, eu tenho aqui umas outras fontezinhas chaveadas que alimentam aquelas fontes chaveadas. Então esse circuito de trás aqui é o circuito de polarização, tá? Então tem aqui o anodo e regulagem da tensão de anodo, a divisor resistivo, o foco e o brilho, né? Que é basicamente esse circuito aqui, né? Que eu montei. Coloquei os capacitores e tal, tá funcionando bem. E daí agora também, daí já consegui com isso, né? Obter um ponto na tela, né? Aqui tá bem, meio claro demais, mas tem um ponto na tela. E fiz também uma outra fontezinha dessas, também com filtro capacitivo bem grande, para alimentar o circuito de deflexão, que é então aqui e aqui. Então aqui eu consigo, além de... Deixa eu colocar para trás aqui a câmera. Quem sabe se eu desligar a luz fica melhor. Ó, eu consigo fazer... Agora ficou escuro demais até. Mas eu consigo fazer o ajuste aqui, ó, nos potenciômetros. Se eu ligo essa luz fica melhor. Consigo fazer o ajuste nos potenciômetros aqui e fazer a deflexão, né? Então a ideia aqui é a deflexão horizontal. O tubo tá um pouquinho torto, né? Mas eu consigo ver a deflexão horizontal acontecendo. E também aqui a deflexão vertical, né? Ele dá um pouco de astigmatismo, a ideia era não acontecer esse astigmatismo, mas já tá bem melhor, né? Então acho que vai ficar desse jeito. E aqui eu consigo fazer, por exemplo, ajustar os dois ao mesmo tempo, né?
e mover o raio aí na tela, fazendo a posição que eu quiser. Claro que depois esse circuito aqui vai ser substituído, né, por um amplificador de o ajuste de foco, né. Só fechar a sair do foco aqui para não deixar muito tempo ligado. Mas depois esse circuito aqui de deflexão vai ser substituído por um amplificador classe A diferencial, né, que eu vou construir para poder mover eletricamente esse feixe de elétrons na tela. Mas até aqui tá mais ou menos dessa forma com que eu vou desenvolver o resto do projeto. Agora eu fiz mais uma modificação aqui no circuito de controle do astigmatismo, né? Na verdade, o que eu fiz? Aqui a fonte, esse é o circuito da fonte de deflexão, tá? Tem essa fontezinha aqui, que é a Highlink ali. A fonte que gera alta tensão aqui, gera 300 volts, essa de cima aqui, que vem para esses capacitores aqui, bem como estou desenhado aqui, né? Aqui eu não desenhei os capacitores, mas estimam assim então que tem o capacitor ali com uma fonte de 300 volts, tá? Então, o que eu fiz agora? Antes eu estava tirando do ponto central da fonte aqui, ó, aquele fio azul ali, ó, né? Dos dois capacitores, que é o ponto central ali, fio verde, né? Que vai até o azul. Eu estava tirando direto para nodo. Só que essa tensão não está necessariamente bem simétrica, né, em relação a nodo aqui, os mais 300 e menos 300, e ground, né, que seria mais 150 e menos 150. Então o que eu fiz? Eu desconectei o pino central ali e coloquei um potenciômetro de 1 mega, que é esse potenciômetro aqui, tá, para fazer então o divisor de tensão aqui que vai controlar o nível de tensão médio do anodo. E com isso eu consigo fazer o ajuste do astigmatismo, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Então se eu giro ele para um lado, eu perco o foco aqui, né? E por outro lado no vertical, né? E se eu conseguir achar um ponto meio no meio aqui, eu consigo regular o astigmatismo de tal forma que o sinal fica bem controladinho, né? Então isso ó, tá desalinhado o tubo. Isso é interessante aqui para essa aplicação que eu estou fazendo, né? Então vou deixar desse jeito aqui, conseguir melhorar aí o controle do astigmatismo. É interessante, né, que esse astigmatismo ele acontece por causa que as placas de deflexão elas acabam atuando também como lentes. Então, se o ponto médio, a tensão de modo comum delas, não tiver exatamente em cima da tensão de anodo, o que vai acontecer é que elas também vão acabar deflexionando um pouco o sinal e formando uma lente que vai desajustar, né? Então vai fazer isso aqui com o sinal, ele vai ficar mais oval, né? Vai desfocar, né? Então vai perder o foco, ele ganha o foco, tu só consegue ajustar o foco ou no vertical ou no horizontal. E agora com esse potenciômetro de astigmatismo eu meio que consigo regular o foco nos dois ao mesmo tempo, né? Então vou mostrar agora atualizações aqui do projeto, né? Então o que eu fiz, né? Eu construí, então, montei, né, o amplificador de deflexão, né? Por enquanto eu fiz só no circuito vertical. O amplificador é esse circuito aqui, né? Então a gente consegue ver o quê? Que nós temos aqui um amplificador classe A, né? Um classe A diferencial. Então nós temos um lado dele para a entrada do sinal, o outro apenas para compensar, né, e colocar um valor fixo aqui na base desse segundo transistor. Mas aqui então tu tem um barramento de 300 volts, né, um filtrinho aqui com capacitor poliéster, resistor de 150K, tá? E o transistor aqui, o MJE 340, tá? E daí aqui tu tem esse resistor de emissor, né, comum. E aqui embaixo nós temos esses dois transistores que estão atuando então como uma fonte de corrente aqui para o emissor, né? Para os dois emissores. Então essa fonte de corrente ela vai ser distribuída entre os dois emissores, né? Para melhorar aí a questão da rejeição de modo comum, né? Também temos aqui esse capacitor de 3.9 nano, né? Que ajuda aí a tirar um pouco do overshoot que pode ocorrer em altas frequências para o sinal, tá? O que mais? Daí o sinal ele entra aqui, na verdade, na base desse transistor, e antes dele entrar na base, ele passa por um outro amplificador operacional aqui, um TL082, que tá... Aqui eu coloquei ele como inversor, né? E o ganho ajustável por esse potenciômetro de 10K, né? Então entra o sinal aqui com 1 volt de pico, e aqui eu consigo dar ganho ou até reduzir a intensidade do sinal para colocar ali na tela, né? Então tá aqui o circuito como eu montei, tá? Então o que nós temos aqui?
os dois transistores principais ali, o MJE, o barramento de 300 volts, chega lá daquela fonte, né? Chega lá daquela fonte, filtro capacitor aqui grandão, que eu já falei, e daqui ele vem para o circuito de amplificador vertical aqui no caso, né? Daí eu tenho aqui os transistores, os resistores de 150K ali, né? Até, inclusive eu coloquei o de 1 watt aqui, mas ele está esquentando bastante, acho que eu vou ter que mudar para um de 2 ou 3 watts. E aqui embaixo o fontezinha, né? Aquela de corrente. E também aqui o TL082, não dá para ver direito. E aqui então eu tenho um ajuste, né? O ajuste de amplitude e o ajuste aqui de posição, né? Então, para testar isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei o meu gerador de funções, eu tenho um geradorzinho de funções aí chinês, né? Coloquei um sinal de 1 Hz com 1 volt de pico. Ele tá gerando esse sinal, tá? Então esse sinal tá vindo aqui do gerador de função, tá vindo aqui pro meu Pantec, né? Pantec de 15 MHz, antigão. Esse osciloscópio eu comprei queimado, consegui consertar ele, agora tá bonito, né? Então o sinal tá aqui, né? Deixa eu ligar o horizontal aqui só para poder enxergar, né? Então esse aqui é o sinal. Eu desliguei o horizontal aqui para ficar igual ao que vai acontecer lá no tubo. Então, mesmo sinal vem aqui pro tubinho, né? Então aqui eu consigo visualizar. Também consigo colocar aqui um sinal, então deixa eu só mostrar. Aqui eu consigo ajustar então primeiro eu vou ajustar a frequência, vou aumentar aqui, ó. Vou aumentar a frequência, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 100 Hz. Então eu coloquei 100 Hz, já fica uma linha, né? Fica uma linha bem definida ali na tela. Então aqui eu consigo fazer o ajuste, ó. O ajuste primeiro de amplitude. Posso baixar a amplitude para 0 e o ajuste de posição, ó. Então eu consigo regular o ponto central aqui, né? Com esse potenciômetro ele tá bem sensível até, né? Talvez eu tenha que colocar uns resistores ali para ajudar. E aqui a amplitude, né? Eu consigo dar um ganho bem grande ou reduzir esse ganho para quase 0, né? Então tá aí o circuito amplificador, né, de deflexão, tá funcionando, um bom avanço aí no meu projeto. Agora eu vou montar outro igual a esse pro horizontal também, e daí eu quero colocar um sinal de áudio já aqui para ver como é que se comporta. Mas por enquanto é isso aí que eu tenho. Então aqui tá o circuito amplificador completo, né? Fiz aqui a segunda montagem do horizontal também, né? Então eu tenho vertical e horizontal montados aqui, né? Removi aqui o circuito manual, né? Não preciso mais dele. E agora tá todo montado aqui, né? Ficou uma gambiarra aqui por enquanto, mas isso aqui é só para testar o conceito, né? E tá aqui o sinal, né? Ele tá oscilando aqui no vertical e no horizontal. Então eu posso remover, por exemplo, o horizontal, deixar só o vertical, ou remover o vertical, deixar só o horizontal, né? Ajustando aqui, né? E aqui as amplitudes eu também consigo ajustar, né? Então deixei prontinho aí para continuar o projeto, tá? Show de bola até aqui. Fazer um vídeo agora para mostrar como é que tá o andamento do projeto, né? Coloquei tocar ali no aparelho essa música que se chama Function, Oscilloscope Music, do Jerobin Federson, né? Uma música aí feita para dar efeitos visuais, né? No eixo X e Y, né? Dos dois canais de áudio. Então tá aqui, tá tocando, né? Então eu vou explicar um pouco como é que tá funcionando isso aqui. O som tá sendo gerado por essa plaquinha, toca MP3, né? Direto do pendrive aqui. O sinal sai, vem direto para os amplificadores de vídeo, amplificadores horizontais e verticais, né? E também volta, né? Para esses potenciômetros para poder regular o volume do áudio que vai para esse amplificadorzinho classe D aqui, que é para tu poder escutar o som enquanto enxerga ele, né? Então, basicamente é isso, né, que eu fiz agora. Os amplificadores estão funcionando bem, né? O sinal até que não tá tão ruim quanto eu poderia esperar, né? E claro, tem muita coisa que pode ser melhorada ainda. Eu acredito que deixa eu desligar a luz aqui para ver. Eu acredito que se eu colocar aqui numa placa de circuito impresso, né, vou projetar ela e vou fazer bem direitinho, acredito que um pouco desse ruído melhore, né? E com isso a imagem vai ficar um pouco melhor. Não vai fazer milagre, né? Com certeza não vai fazer milagre, mas é capaz de melhorar um pouquinho, né? Então, esse aí é o estado que está agora, o projeto.
acho que tá bem legal mesmo, né? Tô bem satisfeito até aqui. Agora começar a documentar bem isso aqui que foi feito, né? Talvez eu vou projetar ainda um filtro passa baixa, porque eu vejo que esse cara aqui, esse aqui, quer dizer, ele tem um sinal de alta frequência aqui, né? Eu acho que ele é um classe D também a saída dele, que se duvidar é PWM. Eu até coloquei esses capacitores aqui, não sei se dá pra enxergar. Coloquei esses capacitores em cima para diminuir a frequência de corte do filtro passa altas dele na saída, né? Para melhorar o sinal aqui. Mas eu também estou pensando em colocar um filtro passa baixas, né? Aqui na entrada dos sinais, para tentar reduzir um pouco dessa ruideira de alta frequência aqui, que eu acredito que tem ruído aqui que está acima da frequência audível, né? E isso estraga um pouco a imagem, né? Mas tirando isso, acho que o projeto tá bem encaminhado aqui. E agora começar a projetar as placas, projetar como que ele vai ficar, né? Porque o gabinete vai ser uma coisa importante aqui para deixar isso aqui bonito, né? Que a única utilidade desse projeto é ficar bonito. Então, quero ver se eu consigo fazer alguma coisa bonita. Dando continuidade ao projeto, então vou falar agora sobre o filamento, né? Projeto de como alimentar o filamento. Eu estava alimentando o filamento com uma fonte externa, né? Mas eu vou querer fazer o filamento ser alimentado por uma fontezinha, né? Então eu estava olhando aqui nas minhas sucatas e encontrei essa fonte aqui, né? Que é uma fonte que sai mais ou menos uns 12, 13 volts isolada, né? Alimenta direto em 220. E o filamento do tubo, tá? Tá aqui o tubo que eu tô usando, né? Já tinha mostrado aqui o datasheet, o DG732. Ele é alimentado com 6.3 volts, 300 miliamperes, né? Então precisa de uma fontezinha com uma certa potência. E é importante observar aqui, né? Até mostrar esse diagraminha aqui do tubo, né? Que o filamento, o que a gente fez? A gente alimentou lá o circuito de amplificação das deflexões aqui, colocando o anodo aterrado, né? Então, a tensão que fica aqui no catodo é menos 500 volts em relação à tensão de anodo. E o filamento fica muito próximo ao catodo, e ele tem que estar mais ou menos no mesmo potencial que o catodo, né? Inclusive, pelo que eu andei estudando, esse pino negativo do filamento, ele pode ser, e de preferência conectado diretamente ao catodo. Então você precisa de uma fonte isolada de 3,6 volts, né, para cumprir aqui o pré-requisito, né? Pode ser de corrente alternada ou de corrente contínua. Eu vou usar corrente contínua aqui e vou conectar o pino esse mais próximo do catodo, do filamento, né, que vai ser, se tu olhar aqui, ó, tu vai ver que na pinagem do tubo, o catodo é o pino 13 e o filamento é o pino 1 e o pino 12. Então o pino 1, que é o mais próximo do catodo, eu vou colocar o negativo e o pino 12, o positivo aqui, tá? Do filamento, para que eu tenha o negativo próximo do catodo, né? Para deixar a diferença de potência, vai criar um campo, né, elétrico ali, e esse campo elétrico pode interferir um pouquinho, digamos assim, o filamento pode atuar aí como uma grade, né? Então tu não deseja isso. Então a ideia de conectar o filamento ao catodo é por causa disso. Então, para fazer isso, eu precisava de uma fonte de 6.3 volts, né? E 6.3 volts não é um valor muito convencional. Então, a ideia que eu tive foi utilizar um circuito bem simples aqui, né? Pegar aquela fontezinha de 13 volts minha lá, colocar num 7805, modificado com 2 diodos aqui no terra, para aumentar um pouquinho a tensão, de 5 para mais ou menos 6.3, né? E na saída colocar um capacitor de 100 nanofarad, né? Só para filtrar aqui. E daí, essa é a tensão que vai ter 6.3 por filamento, né? Eu fiz aqui, montei esse circuito, tá aqui, ó, tá montadinho, tá até ligado, né? E medi aqui a tensão da saída e tá dando 6.42 volts, né? Então a queda de tensão dos diodos aí é mais ou menos 0,7 cada um, dá 1.4, né? Mais os 5 volts dá 6.4 volts. Então eu vou ter que achar um jeito aqui agora de baixar um pouquinho essa tensão, né? 6.4 é um pouquinho acima do nominal, eu vou querer mais ou menos aí uns 6.25 a 6.3 volts. Fiz alguns testes então, né? Então a minha ideia aqui para regular a tensão do filamento para 6.3 volts
foi, além dos dois diodos, né, colocar um resistorzinho em paralelo com um diodo para dar uma reduzida aqui na queda de tensão desse diodo e com isso regular mais próximo dos 6.3 volts, né? Claro que eu poderia ter usado um LM317 aqui no lugar de 7805, mas achei mais prático fazer assim nesse momento, né? E a regulagem vai ser boa, né? Então não vejo muito problema em fazer dessa forma aqui a fonte do filamento, né? Então eu tenho aqui, né, o circuito, então tá ali o resistorzinho que eu coloquei em paralelo, né, 180. E o resultado foi aqui, ó, tá operando quente, né? Já deixei algum tempo funcionando. E agora tá com 6.21 volts. Tava um pouco mais, agora que aqueceu aqui, ele tá esquentando, né? O 7805 esquenta um pouco, porque é 300 mAh. Então, botei até um dissipadorzinho nele, né? Mas operando quente, então 6.21 volts. Quando tava frio, tava um pouquinho mais até, né? Tava 6.3, 6.25, né? Eu acredito que é uma tensão boa aí pro filamento, porque não sobrecarrega o filamento, né? E também não deixa o filamento ficar frio, né? Que poderia causar aí o envenenamento do catodo, né? Então o filamento nunca pode ficar frio operando, né? Sempre tem que estar com o filamento mais ou menos na tensão certa. Mas agora tá ok aqui, né? Então, inclusive já conectei ao catodo, né? Se tu olhar aqui no circuito, o meu pino de GND tá conectado ao catodo, que esse fiozinho aqui preto, né? Vai lá no meu catodo, né? Então tá tudo conectado certinho e tá funcionando aí já com a fontezinha do catodo, do filamento certinha. Então vou falar mais alguns detalhes aí do projeto, né? Para gerar as tensões, as altas tensões ali necessárias para polarização do tubo, eu usei essa plaquinha aqui, né? Que na verdade é um conversor boost, né? Que consegue elevar a tensão aí de 12, né? Seria de 8 a 32 volts até em torno de 390 volts, de acordo com o que diz aqui. Mas na verdade ela tem uma saída dupla, né? Então tu consegue 390 mais 390, né? Seria então um total aí na faixa dos 700, quase 800 volts, né? Se tu for utilizar toda a range dele, né? Mas daí você na hora de comprar que você até escolhe, né? Se você quer com dois capacitores ou com três, né? Então, essa com três capacitores usa uma saída a mais aqui do... Ele tem um indutor acoplado aqui, não dá para dizer que é um indutor flyback, porque não é bem, né? Pelo que eu vi ali, ele é um boost, ele não é isolado, né? Então o terra, o GND aqui da saída compartilha o mesmo GND da entrada, então para ele fazer a realimentação. O circuito de controle dele é meio ruinzinho, né? E depois até vou falar um pouco sobre isso, né? Foi o circuito de controle dele que deu problema ali pro meu projeto, né? Então, no início, depois eu não quis mudar, né? Mas o que que aconteceu? Então eu fiz aqui a placa, né? Final aqui, essa é a placa final que foi construída, o diagrama esquemático da placa de polarização, tá? Então tu tem as tensões aqui, né? Mais 200 e menos 200 vindo de uma daquelas plaquinhas, mais 310 e menos 310 vindo de outra daquelas plaquinhas. Tá? Só que o problema é que essas plaquinhas têm um controle muito ruim, né? E ela tem um circuito de proteção sobre corrente que faz com que ela fique no modo burst, sabe? Então ela não fica com um ripple pequeno, ela fica um ripple gigantesco. E eu não consegui de forma alguma, né? A menos que eu fosse fazer uma engenharia reversa em toda a fontezinha, que não era a minha ideia, regular esse ripple, fazer esse ripple reduzir. Então a solução que eu encontrei foi colocar, como eu já tinha aqui de sucata, capacitores muito grandes, né? Então eu coloquei esses capacitores gigantes aqui, né? 330 micro, 400 volts e né, 250 volts, são capacitores bem grandes, mas tudo bem, né? Coloquei eles grandões, aí até coloquei alguns resistores aqui para limitar um pouquinho a corrente de partida deles, tá? Coloquei na fonte, durante a partida a fonte limita a corrente, então para a partida desses capacitores para ele se carregar, né? Então eu tenho aqui as tensões bem definidinhas, né? Aqui então fica mais 300 em relação a esse ponto central. Como o catodo está ligado no menos 200, então entre o catodo e o anodo aqui em cima, eu posso ter até 500 volts, né? Vai ficar oscilando entre 400 e 500 conforme eu ajusto esse potenciômetro P1 aqui, tá? E depois eu tenho um outro potenciômetro também de 1 mega de foco aqui, que vai ajustar a tensão do G3, tá? Tá o catodo.
a tensão de brilho aqui, que vai ficar sendo ajustada entre 0 e menos 80 volts, tá? Tensão do G1, né? Então isso aqui é o circuito que está montado lá e está funcionando, né? Se um dia alguém quiser necessitar desse circuito para alguma referência. Também tem esse circuitinho aqui que eu falei, que é o circuito de alimentação do filamento de 6,3 volts. Detalhe aqui que o ponto negativo do filamento foi conectado ao catodo, então eu tive que usar uma fonte, aqui foi uma fonte chaveada, mas isolada das outras fontes, para poder estar no mesmo terminal que o catodo aqui, né? O filamento tem que estar no mesmo potencial do catodo, enquanto que o meu circuito de amplificação ele fica no mesmo potencial do anodo. Isso é uma coisa importante também de se ver, que está aqui, né? Então, o circuito de deflexão, ele tem uma tensão de 300 volts, mas o ponto central aqui, né, que é a referência, fica conectada ao anodo. Então, por isso, essa outra fontezinha, por isso que eu usei 3 fontezinhas daquelas, porque duas são para gerar as tensões aqui de polarização, e a terceira tem que ser isolada das outras duas, porque esse GND aqui dela é diferente, tá? Para ela, então eu regulei ela com mais 150 e menos 150 volts, né? Depois fiz ainda aquele potenciômetro de astigmatismo para fazer um deslocamento desse ponto central conforme eu queira ajustar, né? E esse ponto central fica conectado ao anodo, por isso que ela tem que ser isolada, né? Tá? Então essa é a plaquinha de polarização aí do circuito do tubo, tá? Acho que deu para entender bem aqui, né? E sobre o circuito de deflexão, né? Olhando aqui, opa, tirei sem querer. Sobre o circuito de deflexão, olhando aqui o datasheet desse tubinho, né? A gente vê que se a gente alimentar o anodo G2 e G4 com 500 volts, a gente tem uma deflexão que não é tão... ela é grande, né? Ela é maior do que se tu alimentar com 800 volts, por exemplo. Porque como o elétron está menos acelerado, ele é mais fácil de ser deflexionado, né? Só que ele precisa ter energia suficiente para fazer o fósforo brilhar, né? Então, nesse caso aqui, 500 volts é suficiente, eu me baseei nesses dados. Então, ele diz aqui, ó, que no eixo X, né? No eixo X, que é as placas 2, ali o N2, ele vai ter uma deflexão entre 0,24 e 0,30 milímetros por volt. Então, como a tela ali, ela é uma tela de 3 polegadas, né? Então, você faz a conta. Quantos milímetros a tela tem de raio, né? E que tu vai querer deflexionar no máximo o raio da tela, né? Então, com isso, tu vai saber qual é a tensão necessária para tu alimentar o teu circuito de deflexão, né? Então, eu fiz aqui os cálculos, inclusive no eixo Y, ela deflexiona mais do que no eixo X. Então, tu vai ter que pensar que o pior caso é o eixo X, né? Então, eu fiz os cálculos, agora não tenho anotado aqui, né? Mas eu fiz os cálculos e cheguei à conclusão de que se tu alimentar o circuito de amplificação com 300 volts, com 200 volts já daria meio no limite, né? Então, com 300 volts sobra uma folga aí para tu poder trabalhar melhor, mais tranquilo, né? Isso também depende do tipo de transistor que tu vai usar para deflexão, tá? Então, já que eu estou falando disso, vou falar um pouquinho aqui sobre esse projeto aqui do amplificador de deflexão, tá? Então, aqui nós temos o amplificador de deflexão. O que que eu tenho aqui? Tenho a alimentação de 300 volts, tá? Que forma um divisor de tensão entre R3 aqui e o transistor, né? O MJE 340 foi utilizado nesse caso. Eu me baseei em outros projetos que eu encontrei na internet, tá? Então esse projeto não é totalmente meu, eu fiz algumas modificações aqui, né? Porque eu busquei entender o circuito e tentar fazer ele funcionar do meu jeito, né? Então utilizei aqui um resistor de 150K, que vai formar um divisor resistivo com o MJE 340, tá? Então, o sinal, ele entra aqui em BX, tá? Então, se o sinal for uma corrente muito forte aqui, esse transistor vai entrar em curto, né? E tu vai ter praticamente uma tensão zero, quase zero aqui no X1. Por outro lado, se a corrente BX for zero, tu vai ter quase os 300 volts direto aqui em X1. Então, tu controla o ponto X1 aqui, tá? Esse aqui é um amplificador classe A, clássico, né? E daí tu faz ele ser diferencial colocando um outro par, um outro conjunto aqui, né? Que vai fazer, então, basicamente polarizar um ponto fixo, né? Que vai ser comparado. Então, a deflexão ela vai acontecer pela diferença entre x1 e x2,
né? Então tu faz essa variação. Então esse potenciômetro X aqui vai fazer o ajuste de posição na tela. Eu usei aqui 20 kΩ, um potenciômetro linear, coloquei em série com resistores de 10K. Originalmente eu não tinha isso aqui, né? Mas esses resistores de 10K ajudam a tu ter melhor controle, menos sensibilidade nesse potenciômetro, tá? Também aqui vários capacitores de desacoplamento. Essa parte de baixo tu tem os resistores de emissor aqui, que fazem parte do amplificador. Esses capacitores aqui, eu vi na internet alguns caras usando, né? 390 nanofarad e outros valores também, que serve ali como um filtrinho, né? Para sinais com uma frequência muito alta, dá um overshoot. Então, esse capacitor ajudava a remover, eliminar esse overshoot, né? Na prática, eu não percebi esse overshoot, pelo contrário, eu percebi que removendo esse capacitor ficava melhor. Então, eu acabei não usando esses capacitores C5 e C6. Tem só os resistores de emissor aqui que formam, então, que vão então para o terra, né? Aqui não é usado o terra, é usado uma fontezinha de corrente com esses dois transistores, né? 2N3904, forma uma fontezinha de corrente aqui, que ajuda então nesse par diferencial do amplificador classe A. Pode ver que o amplificador vertical é exatamente o mesmo circuito, tudo igualzinho, né? Copia e cola aqui, né? Esses 300 volts estão vindo lá da outra placa, né? E eu tenho que alimentar aqui com menos 12, mais 12 para o circuito de pré-amplificação. Então, esse aqui é o pré-amplificador de áudio, tá? Esse pré-amplificador de áudio entra o sinal de áudio, né? Padrão ali, né? 1 volt de pico, né? E tal. Ele vai ter, então, a seguinte configuração. Aqui o circuito do R e do left e do right são iguais também, né? Vamos pegar aqui só como referência o da direita, né? Que vai ser o meu eixo Y, tá? Então eu tenho aqui um amplificador inversor, tá? Como o classe A já atua aqui como inversor, então eu estou invertendo duas vezes, tá? Então é um amplificador inversor, né? Uso o amplificador operacional TL082, tá? O ganho desse amplificador vai ser menos RF sobre RI, então é menos a resistência desse potenciômetro de 10K, que pode variar de 0 até 10K, dividido aqui pela resistência de 3.3K, né? Então isso aqui vai dar um ganho aí de até 3 ou 4 vezes, né? Que é o suficiente, de acordo com minha análise ali, para fazer a deflexão total do que eu preciso para os raios, tá? Então esses foram os valores ajustados. Aqui eu também coloquei dentro da placa um capacitor de 1 nano para formar um filtro passa baixa, né? Para eliminar ruídos de frequências muito altas, né? Então, funciona quase como um filtro, né? Para frequências acima ali dos 20 kHz, né? Que se vier esse tipo de ruído, esse ruído eu não quero passar para frente porque ele vai só atrapalhar, né? Visualmente ele vai atrapalhar e audivelmente ele nem existe, né? Então, esse capacitorzinho ficou bem pequeno, mas ele acaba formando esse filtro ali, né? Também foi um valor que eu não calculei bem a rigor, né? Eu fiz alguns testes, tá? Então, foi meio que um teste visual ali para ver como que a imagem se comportava melhor. Se eu botava um capacitor muito grande, ficava lento, né? O filtro passa baixa, ficava lento, a imagem ficava distorcida. Se colocasse um capacitor muito pequeno ou nenhum capacitor, começava a dar ruídos que também não ficava a imagem legal, tá? Então foi meio que assim, visualmente o ajuste desse capacitor. E também, esse sinal que entra, ele passa aqui só por um divisor resistível e vai direto para a saída. Essa saída de áudio vai ser para o meu amplificador de áudio, tá? Então, eu só coloquei isso na placa, né, para ter a entrada e a saída de áudio. Entra do meu circuito lá do MP3 Player e sai para o meu amplificador de áudio para eu poder escutar a música ao mesmo tempo que eu enxergo. Então, a saída do vídeo está aqui em BY e BX e a saída do áudio está aqui, tá? Então, esse aqui é o circuito pré-amplificador, TL082, ficou, na minha opinião, ficou bom, né? Tem aqui placas de fonte, então eu usei um transformador de 12 volts aqui, mais ou menos 12, tá? Para gerar tensões de mais ou menos 12 para alimentar os ampop e também para alimentar esse circuito aqui do amplificador horizontal, que precisa de menos 12, né, aqui na fontezinha de corrente. E também o mais 12, eu pego aqui, do primeiro 7812, eu pego e faço um jumper aqui e coloco um outro 7812
para alimentar de forma auxiliar ali o meu amplificador de áudio. Então, meu amplificador de áudio está usando esse mesmo transformador, né? Já chega de tanta fonte, né? E também fiz um outro regulador aqui, um 7805, para ter uma saída de 5 volts, auxiliar também para alimentar o MP3 Player. Então eu tenho a alimentação do MP3 Player e também tenho a alimentação aqui do meu amplificador de áudio, tudo nessa única fonte aqui, porque elas compartilham tudo o mesmo GND, né? E esse GND, vale lembrar que está próximo da tensão de referência do anodo, né? Então ele tá lá em cima, né? Em 500 volts em relação ao catodo, que é a outra fontezinha, tá? Vários capacitores aqui de desacoplamento também são necessários aqui para alimentação do TL082. Isso é uma questão aí de implementação prática, né, da placa, né? Na hora de fazer a placa tem que ter cuidado, porque se você fizer um layout ruim, tu não vai conseguir, vai ter muito ruído, muito problema aí do sinal, né? Mas basicamente esse o circuito que foi construído, foi projetado, tá? Só para mostrar para vocês aí um pouquinho mais técnico todos os detalhes. Agora já faz mais de uma semana que eu estou trabalhando no projeto, já fiz vários ajustes, melhorias, né? Então resolvi fazer as placas de circuito impresso. Então aqui, essa aqui vai ser a placa dos amplificadores e da fonte linear. Essa aqui é a placa da fonte para polarização do todo o tubo. E essa plaquinha aqui é só uma placa para colocar as fontezinhas, né? Essas duas fontezinhas chaveadas. Vou mostrar agora então o estado atual do projeto, como que está aqui. Então, o que que acontece? Eu fiz as placas, né? Fiz essa placa aqui, que é a placa de polarização. Uma plaquinha de fonte. A plaquinha com amplificador, né? Tá quase pronto tudo. Tem as fontezinhas, né? Que vão ser empilhadas uma em cima da outra. Tem o amplificador para as caixas de som, para os alto-falantes. Acho que vou usar esses aqui mesmo. São alto-falantes bons de televisores. A ideia vai ser utilizar... E aí que está o problema, né? Ficou grande, ficou bem grande, né? O tubo é pequeno e todo o resto aqui ficou bem grandinho. Então eu fiz um suporte, a ideia é fazer uma base de madeira, né? Fiz um suporte aqui diferente para colocar no meio. Vai ficar mais ou menos assim, pelo que eu tô pensando agora, né? Ficou muito grande. Eu queria deixar tudo à mostra, né? Tudo espalhado à mostra. Mas eu tenho muitas fontes. Eu tenho essa fontezinha aqui vai ser a fonte exclusiva por filamento. Essa fonte aqui vai ser a fonte linear que vai alimentar aqui o circuito de amplificador e também vai alimentar o Bluetooth aqui, o MP3 Player. Vai alimentar também o amplificador aqui de áudio. Mas daí eu tenho essas outras fontezinhas aqui que vão alimentar a parte de polarização aqui, né? E também a parte dos 300 volts para deflexão. Então são muitas fontes, transformadores e tal, né? Então vai ficar grande. Infelizmente vai acabar ficando um gabinete grande aqui, né? Então minha ideia é fazer uma base de madeira e depois fazer de acrílico ao redor, né? Transparente as paredes do gabinete e depois uma tampa também transparente para que se possa enxergar não só o tubo, né, que é a estrela aqui do projeto, mas também toda a eletrônica envolvida, né, apesar de que eu não tô muito orgulhoso dessa eletrônica, né, acho que daria para ter feito melhor, mas questões de tempo e tudo, né, vai ficar assim, tá? Então, vou fazer isso, né? Aqui eu acho que eu vou fazer um suporte para os alto-falantes ficarem de pezinho, assim, ó, virados um para cada lado, aqui atrás, né? Quero colocar eles atrás para eles também não ter interferência no funcionamento do tubo, né? Porque deflexão magnética também pode atrapalhar aqui, pode dar um ruído no tubo, assim como o próprio transformador, né, de 60 Hz, mas a ideia é colocar eles para trás do pescoço do tubo aqui, que daí não vai ter interferência. A interferência só acontece no raio nessa região aqui do tubo, né? Então, se eu colocar eles para trás, capaz de não ter praticamente nenhuma interferência. Então vai ficar assim, vai ficar grande, né? E aí, vamos ver como é que vai ficar depois, né? Então, antes de eu começar a montar o gabinete, né, eu resolvi desenhar ele para facilitar aí como é que eu vou calcular as peças, né, os tamanhos das peças. Então, a minha ideia foi mais ou menos o seguinte: em vez de colocar o tubo na horizontal, né, eu resolvi inclinar ele com um ângulo aqui, ó,
mais ou menos de uns 18 graus, né? Para que essa base aqui, ó, essa parte de baixo do tubo ficasse mais ou menos na horizontal e com isso dá um efeito legal aí pro gabinete, né? Pro protótipo como um todo. Porque se eu fizesse quadrado, tudo com ângulos de 90, ia ficar meio sem graça, né? Então isso aqui vai ser um diferencial do gabinete, né? E acho que ficou legal, né? Então, vou imprimir essa peça aqui e essa aqui para colocar na base do tubo, né? Para segurar ele com essa inclinação. Daí tive que desenhar ela, já que eu estava desenhando, eu acabei desenhando o gabinete inteiro, né? Então, essa peça aqui, ó, né, que segura os alto-falantes, é uma peça muito importante, né? Que eu desenhei ela já com os ângulos certos, com esses 18 graus, para conseguir colocar ali, ó, né, o alto-falante e deixar ele encaixado, né? E também servir como suporte para todo o gabinete. Essas chapas laterais, a de cima e a da frente, vão ser chapas de acrílico transparente, né? Essa chapa de trás provavelmente eu vou fazer de MDF ou madeira. E aqui a base de madeira, né? Para ficar bonito também, ficar um estilo, né? Os pezinhos também impressos na impressora 3D, né? Então, e esse suportezinho aqui, ó, né, é um suportezinho para uma plaquinha, que eu não achei o jeito melhor de conectar ela, de prender ela no protótipo, então achei que ia ficar melhor fazendo desse jeito, né. Então tá aí o protótipo, como eu acho que vai ficar, mais ou menos, né, e agora já tem uma base, basta montar. E aqui como tá ficando o protótipo, né, então fiz essa chapa de madeira, invernizei ela, fiz essa marcação aqui na frente, né, para bonito. As placas já estão colocadas, as principais, né? Aqui eu fiz esse suporte pro tubo, um pouquinho diferente daquele original. Também fiz o suporte dos alto-falantes, vai ficar bem legalzinho. Fiz uns pezinhos também. E é mais ou menos essa disposição das placas que vai ficar ali, né? Ainda falta agora colocar o tubo, fazer toda a fiação do tubo e fazer também a fiação da entrada e saída de áudio aqui, né? Mas a princípio a parte mais complicada já está feita e agora falta fechar, então vai ser feito com chapas de acrílico, né? O botão de volume vai ficar para frente e os outros botões vão ficar todos, os potenciômetros, né? Ficar todos aqui ao lado, né? Daí eu vou fazer uma etiquetinha bonitinha para eles e todo o gabinete é para ser transparente para isso aqui ficar tudo visível, né? Acredito que ficou bom, né? O espaço aqui ele acabou ficando, o tamanho do gabinete ficou maior do que eu queria, mas ficou bem utilizado, né? Não tá sobrando muito espaço não. Então aí, depois de um mês de trabalho, mostrar aí como tá ficando, né, o gabinete. Fiz as chapas aqui da frente, laterais, coloquei os knobs, as indicações, né, e tudo mais. Então ele tá dessa forma aí, né. Tem os botõezinhos aqui que eu posso fazer controle da música, né, e tá o MP3 player ali, né. Bom, agora para finalizar aqui o vídeo, vou mostrar um pouco sobre a plaquinha de MP3, tá? Essa plaquinha de MP3 é uma plaquinha chinesa, né? Daquelas que tu encontra no AliExpress para vender, em torno de uns R$ 10, mais o frete e os impostos, né? Mas ela toca, ela é bem boa, porque ela toca Bluetooth, né? Aceita Bluetooth, também toca MP3 a partir do pendrive ou a partir de um SD card, né? Ela tem a saída de áudio, né? Que tá aqui na frente, tá meio escondida, né? E daí ela tá indo para minha placa dos amplificadores lá. E também tem esses botões nela, né? Play, next, né? Back e modo. Então o que eu fiz? Eu coloquei os botõezinhos do lado de fora aqui, né? Então eu consigo trocar as músicas e tal, né? Se eu tocar pelo MP3, né? Porque o mais normal aqui vai ser utilizar pelo Bluetooth, aí eu controlo no outro dispositivo, né? Uma característica interessante tanto do Bluetooth quanto do MP3 Player é que eles compactam o áudio removendo o nível DC, né? E essas imagens geradas de osciloscópio, dependendo da forma com que a pessoa que fez a imagem, né? Pode acontecer de ter nível CC para posicionar o feixe de elétrons de forma parada num canto da tela, por exemplo. E o MP3 e o Bluetooth vão remover esse nível DC de qualquer forma, né? Inclusive eu coloquei aqui capacitores, né? Ele tem uns capacitores em série com a saída, são aqueles ali, ó, são dois de 220 micro, e eu coloquei esses grandões em paralelo para aumentar a capacitância, para tentar reduzir a frequência de corte desse filtro passa altas, né?
Coloquei aqueles de 3.300 microfarad ali, né? Só que não adianta, porque o som ele tá vindo por Bluetooth igual sem nível CC, né? Então não tem muito o que fazer. Eu queria remover o filtro passa-baixas, mas mesmo que eu remova no hardware, no software ele vai continuar, né? E mesmo que eu coloque um arquivo Wave, daí ele vai ficar sem offset, né? E porque a alimentação desse circuito aqui tá vindo lá da minha fonte auxiliar no 7805, né? É uma alimentação de 5 volts, padrão de USB, né? E essa alimentação é assimétrica, enquanto que o meu amplificador operacional, tá aqui, né? No cantinho, ele está sendo alimentado de forma assimétrica, com mais 12 e menos 12. Então, se eu colocasse esse sinal sem offset e sem filtro passa altas, ali também poderia não posicionar corretamente o feixe, né? E talvez eu não conseguisse regular aqui a posição, né? Porque poderia saturar o amplificador operacional. Então, no fim das contas, eu acabei deixando dessa forma, né? Foi a solução que eu encontrei aí. Então, com isso eu finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. São muitos detalhes, né? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição para ajudar, né? Quem realmente for querer construir algo parecido com esse, né? Se prepare, porque é um desafio, né? A menos que tu pegue algo meio pronto, um projeto meio pronto, é um desafio, tem muitas coisas que eu gostaria de ter melhorado nesse projeto e depois que estava pronto eu vi que dava para fazer melhor, mas é aquela coisa, né? A gente nunca consegue fazer tudo, então eu acredito que aqui a missão está cumprida, né? E agora ficam ideias para os próximos projetos, se é que vão existir projetos nessa linha, né? Eu estou pensando agora em voltar para o meu foco, né? Que é a minha área de estudo maior, né? Que é a eletrônica de potência. Já chega de eletrônica analógica por um tempo agora, né?